Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia, de que hoje? 7 de fevereiro de 24, terça-feira. Vamos falar um pouco sobre a Europa, situação da agricultura europeia, o que está acontecendo exatamente, de uma forma bem resumida, né? Porque tem muitos detalhes nessa história. Basicamente, o que se passa é que hoje em dia os europeus, os agricultores europeus, não conseguem mais competir com agricultores de outros países e eles estão bravos por causa disso. Basicamente, e de novo, a gente está vendo acontecer uma crise no setor de oferta. A agricultura francesa, eu vou falar principalmente da francesa porque ela é o eixo principal ali da revolta. Ela não é competitiva o bastante, ela é sufocada por uma burocracia que é horrível. A União Europeia é uma versão hippie da União Soviética, basicamente. Você tem um poder central lá em Bruxelas que manda em tudo, sem mesmo conhecer a realidade de cada local. E sempre que isso acontece, é claro que você vai ter perda de produtividade, né? É o que aconteceu. A Europa, evidentemente, já tinha uma desvantagem em relação ao Brasil, em termos agrícolas, né? Por questões óbvias como extensão territorial, clima, né? São fatores que a gente não precisa nem, quase que nem citar, de tão óbvio que são. E existem fatores que estão no segundo plano, que não são tão evidentes assim e que fazem toda a diferença. O Brasil, por conta da Embrapa, ele acabou criando um jeito próprio e muito inteligente de fazer agricultura. A Embrapa é uma entidade pública, né? Ela nasceu na época dos militares, mas é interessante contar um pouquinho da história dela. Ela passou a ser uma entidade inteligente quando agricultores brasileiros começaram a ter um pouco mais de influência lá dentro, né? Dentro do órgão burocrático, e aos poucos eles foram ocupando posições importantes lá dentro, até que chegou um ponto em que eles fizeram uma coisa muito sábia. Esses agricultores, eles que estavam interagindo com a Embrapa, mandaram seus filhos para os Estados Unidos. Isso na década de 70, né? Mandaram seus filhos para os Estados Unidos, mandaram a moçada viajar, estudar fora, para ver como que os americanos faziam para ter a produtividade que eles tinham. Essa moçada foi lá fora, estudou, aprendeu, voltou e trouxe ideias adaptadas para a realidade brasileira. E aí o agro brasileiro virou o que virou. Essa é a história, em poucas palavras, né? Nós temos uma extensão gigantesca, incomparável, né? Cabem, dentro do Brasil, cabem acho que 15 Ucrânias, é uma coisa absurda, né? Terra contínua, tudo sempre muito bem iluminado por sol, bem servido por água, quer dizer, não tem como competir com o que a natureza nos deu. E, felizmente, os nossos agricultores foram muito inteligentes, eles souberam encontrar meios de aumentar a produtividade, quer dizer, de cada hectare fazer uma quantidade maior de produto agrícola. Você repara que a produtividade é um assunto recorrente aqui neste canal, né? A gente está sempre falando disso. E aumentando a produtividade, evidentemente que o custo do quilo ou da tonelada cai, né? Quanto mais você produz num hectare, menor vai ser o custo do quilo daquele produto que você
Vai comercializar? Tivemos a sorte de não ter aqui a Greta Thunberg, tivemos a sorte de não ter aqui um parlamento europeu enchendo o saco. Por enquanto, estamos livres de modinhas como a ESG, ou Pacto de 2030, enfim. Né? Claro que essas coisas são sempre uma ameaça, somos ameaçados por isso também, existe uma influência disso no Brasil, mas ela é muito periférica, ela não chegou ainda, ela não caiu como uma bomba atômica ainda dentro do setor rural, da mesma forma que caiu lá na Europa. Lá a coisa foi feia. Lá você juntou tudo, né? Você tem uma dificuldade extrema de clima, você tem um território muito pequeno, faixas curtas de terra, quer dizer, difícil manejar aquilo. Você não tem uma mão de obra disponível como existe aqui para você trabalhar sempre na terra. E é claro que você tem ainda a questão ambiental, que termina de complicar toda essa bagunça. A conclusão é uma crise na oferta. Para o agricultor europeu, já não é mais interessante produzir. Né? Eles passam lá mais ou menos a mesma coisa que os nossos industriais e comerciantes passam aqui nos setores de indústria e comércio. Né? É tão difícil você ganhar dinheiro naquele setor que você começa a não ter mais estímulo para trabalhar naquilo. Falamos sobre a crise da oferta dias atrás aqui no canal. E é o que está acontecendo na Europa. Né? Existe ainda uma questão de subsídios? Sim, existe. Tem também isso. Né? A agricultura, ela é dentro do próprio mercado financeiro. Quem é do mercado financeiro sabe disso. A agricultura é considerada a atividade especulativa mais perigosa do mundo. Não existe nada mais perigoso do que a agricultura. Se você chegar na Bolsa de Nova York e falar assim, olha, eu quero operar no ativo mais perigoso que tem aqui, isso não vai ser nada comparado ao risco de você ser um agricultor. Tá? Justamente por isso é que existem os subsídios agrícolas. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez deixe alguns bravos comigo, mas é impossível você fazer agricultura sem subsídio. É impossível. Porque tragédias acontecem, reviravoltas climáticas acontecem, nuvens de gafanhotos acontecem, acontece um monte de coisa que não tem como você prever. E quando um país está decidido a ser minimamente sério, ele disponibiliza algum tipo de apoio para o setor agrícola. Esse apoio, ele vai... É claro que existe a intenção é que os agricultores não quebrem, não vão à falência. Por quê? Por que é importante impedir que os agricultores vão à falência? Bom, a primeira resposta óbvia é porque dependemos deles. Se eles falirem, quem vai plantar? Né? Só que tem uma segunda questão no meio disso que é mais complicada e mais sutil, tá? Que é a seguinte. Se você pegar uma família típica de agricultores, você vai ver que aquela gente tem um conhecimento sobre o clima, o tempo, o gafanhoto, o capim, o rio, tudo que está em volta deles. Eles têm um conhecimento absurdo. Eles sabem o dia de você plantar, o dia de você colher, eles olham a lua. Eles têm lá um monte de conhecimento que é fruto de gerações de pessoas da mesma família trabalhando naquele ramo. É um conhecimento acumulado. Se você não toma cuidado, se você falar assim, que valem as leis do livre mercado para essa gente, tá bom, tudo bem. No dia que der uma reviravolta, no dia que vier uma nuvem de gafanhoto e comer a safra toda de milho, aquela família de agricultores vai ter que fazer o quê? Eles vão ter que largar o campo, certo? Vão para a cidade, vão trabalhar na Volkswagen, sei lá, vão fazer outra coisa da vida, não é isso? Então, se a gente está falando que vale ao livre mercado para a agricultura, então pode acontecer uma coisa assim. Vem uma nuvem de gafanhoto, come o milho,
Aquela família olha assim e fala, bom, não nos restou mais nada, vamos vender a terra e vamos embora, porque não tenho mais dinheiro para nada. Qual é o problema quando isso acontece? O problema é que você vai dispersar um conhecimento que levou gerações para ser acumulado naquela família. E isso vai acontecer não só naquela família, vai acontecer em praticamente todas as famílias daquela região. Existe a questão da importância estratégica do alimento para o dia de hoje, evidente que existe, mas o apoio, o subsídio à agricultura, ele é principalmente voltado para o seguinte: vamos tentar impedir que essas famílias que trabalham com agricultura se dispersem e larguem a agricultura e vão trabalhar na Volkswagen. Porque se isso acontecer, todo o conhecimento que levou centenas de anos para ser acumulado dentro daquela família, ele vai se evaporar, ele vai sumir. E sinto muito, eu não sei como plantar um grão de milho. Eu não sei quando que é o dia certo, eu não sei. A última vez que eu plantei alguma coisa, era uma mudinha de uma planta, foi no pré-primário. Né? A gente plantava lá, esperava crescer e tal. Foi a última vez que eu plantei alguma coisa na minha vida. Faz 50 anos quase. Então, essa gente tem um conhecimento que vale ouro. Se você não der um apoio a esse povo, que se dane, que vale o livre mercado para isso. Tá bom, tudo bem. Esse conhecimento vai sumir. E aí quem é que vai plantar? Você, eu? Aí complica. Né? Então, é necessário, é estratégico. O idiota do Macron falou assim: eu sou a favor do livre mercado desde que não valha a lei da selva. O que é a lei da selva? Lei da selva que ele se refere são os subsídios agrícolas. Bom, ele está dizendo em outras palavras que assim, eu não quero dar subsídio agrícola para a agricultura francesa. Tá bom, então não dê. Só que não reclame quando o setor agrícola francês desaparecer da face da terra e não houver mais pessoas que saibam fazer aquele queijo que todo mundo gosta, não houver mais pessoas que saibam fazer aquele vinho que todo mundo aprecia. Depois não reclame. Existem momentos, né, quando o jogo é economia, existem momentos que se você for dogmático, falar, não, eu sou livre mercado e ponto final. Bom, então o cara é um idiota, né? Ele não está vendo que há situações nas quais não se aplica livre mercado, por uma série de razões. A França perdeu a noção disso. Né? A França é interessante porque assim, ela não se importa em subsidiar famílias de parasitas muçulmanos que vão lá se hospedar no país e viver do estado de bem-estar social do contribuinte francês. Aí a França não se importa de sustentar essa gente. Mas a França se importa de soltar grana para a agricultura local. Aí ela se importa terrivelmente. Aí ela não gosta de pegar o dinheiro do contribuinte para fazer isso. Quer dizer, tá certo o agricultor francês de jogar merda na porta do parlamento, né? Tá certíssimo. Porque é um ato de suicídio social, basicamente, civilizacional. Você está destruindo uma civilização quando você faz isso. Quando você chega e fala assim, não, eu não vou apoiar a agricultura. Certo? Quer dizer, imagine dentro do mundo da agricultura francesa, que é diferente da brasileira. Né? A agricultura francesa, a praia dela é outra. São os queijos, são o setor agrícola, o setor rural francês é outros 500. Né? É fazer aquele queijo que todo mundo gosta, que ninguém sabe fazer, que só tem lá porque o clima lá é XYZ, certo? É o vinho. Tudo bem, tem a questão mais corriqueira, né? O milho, o trigo, tal. Tem, claro que tem. Mas a base da economia agrícola europeia, o know-how, em termos de know-how, não de volume de dinheiro, são essas coisas pequenas que são feitas aqui, acolá, em fazendas pequenas, coisas familiares. É isso. Quer dizer, quando você falar, dane-se, não vou entrar na lei da selva, como falou o cretino do Macron, você está pegando esse conhecimento todo, que demorou, na verdade, milênios para ser acumulado, e você está pondo isso em risco. Você está prestes a destruir know-how. Repito, quem acha que é fácil plantar um grão de milho, faça a experiência, você vai ver o fracasso que vai ser. Não é brincadeira. Que dirá, então, as coisas mais sofisticadas que uma sociedade como a francesa pode produzir, sabe produzir. Então você impor
essa história de livre mercado para a agricultura francesa, isso é de uma cretinice, que realmente só quem... É aquela velha história, né? A única coisa que o cara sabe de economia é o que ele leu no livro. Ele pegou um livro-texto, leu aquilo, deve ter lido algum Hayek da vida, alguma besteira assim, e aí ele adota isso para ele. Ele acha que aquilo é verdade e vale para tudo, para todos os setores da economia. Há momentos em que você não deve subsidiar. Claro que há momentos em que você não deve. Agora, há momentos e há situações em que precisa, é absolutamente necessário. E no caso da agricultura é um deles. Né? Certo? Esse é o resumo da ópera. Coitados dos franceses, viu? Quer dizer, coitados não também, eles são... O francês é um bicho meio petista, né? Também merece tomar na cabeça. Mas dá pena, né? Porque assim, você vê um conhecimento técnico e ao mesmo tempo artesanal que está ameaçado. Pode desaparecer simplesmente porque o idiota lá leu o von Mises, o idiota do Macron leu von Mises, ele acha que aquilo tem que ser aplicado a tudo, indistintamente, independente do setor. Né? É uma imbecilidade colossal. Enfim, é isso. Tá bom? Qualquer coisa nos falamos aqui. Bom dia pra você. Até mais.